José Boto ameaçou pedir demissão e o nome de Leonardo pode ser a opção para o Flamengo na diretoria do futebol. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o presidente BAP, que mandou paralisar todas as negociações de saídas e chegadas. Atacante negociado pelo Flamengo é anunciado em time português. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal. Você não paga nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre a saída do atacante Felipe Lima, o Flamengo que negociou ele para o Alverca de Portugal. Naquele modus operandi, fica com uma parte, um percentual por uma negociação futura. Para quem não está muito ligado, o Alverca é a equipe portuguesa que foi comprada pelo mesmo grupo que administra a carreira do Vinícius Júnior. Muita gente, inclusive, falou sobre isso, que o Vinícius Júnior teria comprado uma equipe em Portugal. Então, é essa equipe do Alverca. O Felipe Lima, ele foi para lá, a informação inicial, ou a expectativa inicial é que ele jogue na equipe B do Alverca e o Flamengo mantém um percentual pelo jogador. Ontem à tarde, no final da tarde, o jogador já foi anunciado como uma contratação oficial pela equipe portuguesa. Bom, já que eu estou falando de Portugal, deixa eu falar sobre a situação do Vitor Hugo, porque não está certa a ida do Vitor Hugo para o Famalicão. Aconteceu uma espécie de reviravolta nesse último final de semana. O que acontece é o seguinte, gente, depois daquela possibilidade da contratação do Mickey Johnston e depois de alguns contestamentos, de algumas negociações do José Boto, o presidente BAP, ele deu uma ordem expressa que paralise todas as negociações no Flamengo, tanto de contratação como de saída de jogadores. E por conta disso, o Flamengo meio que paralisou essa última etapa da negociação do Vitor Hugo com o Famalicão. Assim também como paralisou a chegada de Jorge Carrascal, uma possível chegada de Ezequiel Barcos e possível chegada de outros jogadores. Então, todas as negociações no Flamengo, neste momento, estão paralisadas. Flazoeiro, quando é que elas serão retomadas? Provavelmente após uma conversa entre José Boto e o presidente BAP. Essa conversa deve acontecer ainda hoje. Isso porque ontem já saiu na imprensa a possibilidade do Boto pedir demissão. Cara, eu tava fazendo uma análise assim rápida e meio querendo entender o porquê dessa crise que do nada se instaurou no Flamengo. Do nada virou um caos assim absurdo. Você parar para pensar, o Flamengo é o líder no Campeonato Brasileiro. Se você parar para pensar, o Flamengo terminou a fase de grupos do Mundial em primeiro lugar. O Flamengo perdeu pro Bayern de Munique, cara. Assim, e aí, do nada, vaza print, negócio do Pedro, aí do nada vem uma contratação muito meio que absurda, num valor absurdo pro jogador que era, e aí começa a sair um monte de jogador de graça do Flamengo, tudo do nada. E aí a informação é o que o presidente BAP já fez uma intervenção, e nessa intervenção deu uma pausa nas negociações todas, e provavelmente deve ter essa reunião aí com o José Boto para entender e traçar aí novas metas e novos processos para o departamento de futebol. Uma outra situação
que a gente precisa falar é que o Boto, neste momento, ameaça pedir demissão. Ontem, em vários veículos de comunicação, saiu que o dirigente estaria insatisfeito com o veto na contratação do Mike Johnston e outros vetos também, outras coisas que o presidente BAP precisou intervir e que não descartaria um pedido de demissão. Não descartaria pedir demissão do Flamengo nesse momento. Cara, eu acho que o BAP, vou dar minha opinião aqui agora, assim, de pronto. Eu acho que o BAP deve fazer essa reunião com o Boto o quanto antes, se possível ainda hoje, resolver o que tem que resolver, vai mandar embora, vai pedir demissão, vai ficar, independente do que eles resolvam, resolver e já começar a pensar, porque hoje é dia 8, depois da manhã, dia 10, abre a janela de transferência. E daí o Flamengo tem que correr contra o tempo para fazer contratações, até porque no sábado volta o Campeonato Brasileiro, no final do mês já tem Copa do Brasil, a gente já sabe que não vai ter o Arrascaeta no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional no Maracanã, ou seja, a gente já sabe, já tem uma previsão do que vai acontecer para o futuro. A gente tem uma prioridade de contratação para um reserva do Georgiano e Arrascaeta e ficar nessa briga, o Boto ficar vazando coisa para a imprensa, ou a galera que trabalha com o Boto ficar vazando coisa para a imprensa. Esse cabo de guerra não vai ajudar o Flamengo em nada, muito pelo contrário, só vai prejudicar o Flamengo, só vai ser ruim para o Flamengo. Então, eu acho que o Boto, o BAP, tem que conversar com o Boto ainda hoje, definir o futuro dele ainda hoje, porque da decisão do futuro do Boto depende o futuro do Flamengo, principalmente às vésperas de abrir aí uma janela de transferência, e a gente já sabe o que vai acontecer. Em alguns grupos de conselheiros, ontem já começou a vincular o nome do Leonardo para o lugar do Boto. Leonardo, que foi por muito tempo diretor de futebol do PSG, é um cara que tem, assim, muito conhecimento de mercado, é um cara que tem, que conhece bem o mercado do futebol, sabe muito bem como é que funciona as coisas no futebol e por conta até de ter sido jogador do Flamengo, conhecer também bem de Flamengo, o nome dele começou a ser ventilado para ser o novo diretor de futebol do Flamengo, mas é o que eu tô falando, precisa ter essa conversa entre o Boto e o BAP para que se defina qual vai ser o futuro do Boto, para depois da decisão do futuro do Boto, o BAP tomar a decisão para o futuro do futebol do Flamengo. É importantíssimo que isso aconteça o mais rápido possível, porque isso aí vai definir o futuro do Flamengo, principalmente na janela de transferência. Volto a dizer, a gente não tem o Arrascaeta no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, a gente vai ter Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil a partir de agora, quarta e domingo até setembro, quando tem uma data FIFA. Então tem que ir para o mercado contratar. E nessa briga, nesse cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o Boto vaza coisa para a imprensa, aí vaza print, aí uma confusão danada. Gente, isso aí não vai levar o Flamengo em lugar nenhum. Só tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que está gostando disso. São os anti-rubro-negros. As pessoas que não gostam do Flamengo nesse momento estão aqui, batendo palma. As pessoas que não gostam do Flamengo nesse momento estão aplaudindo. Porque, cara, não tem motivo, é só parar com essa confusão de ficar vazando coisa, aí vaza print, aí mente para um, mente para outro. Não pode isso. E aí, na minha concepção, precisa de uma intervenção. Quem é que pode intervir? O presidente. Então, espero que o BAP tome uma atitude o mais rápido possível e faça essa intervenção, e aí o Flamengo precisa continuar, gente. Esse é o fato. O Flamengo é muito grande, não pode ficar com essas brigas bobas, e precisa continuar. O Flamengo precisa continuar. Essa é a grande realidade. Bom, gente, o técnico Felipe Luiz volta a treinar a equipe hoje, daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. Já são treinos visando esse jogo contra o São Paulo no próximo sábado. O Flamengo tem algumas baixas para essa partida. Deve consagrar aí a estreia do Jorginho no Maracanã, né? A expectativa é que ele estreie com a camisa do Mengão no Maracanã nessa partida contra o São Paulo. A gente deve ver ele ali no meio-campo, até porque já temos uma confirmação que não vamos ter o Eric Pulgar à disposição para esse jogo, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, na humildade, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like.
E eu volto a falar aqui, o que precisa parar é esse cabo de força aí, cada um puxando para um lado. Isso não é bom para o Flamengo. O Flamengo vai voltar a jogar o Campeonato Brasileiro. Eu até falei ontem na minha rede social, o Flamengo precisa voltar a jogar, que aí para com isso. Mas precisa voltar a jogar urgente, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!